Caríssimas irmãs e irmãos, o Evangelho desta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum nos traz a história quando Jesus viaja até a região dos Gerazenos, também chamados de Gadarenos, e encontra um homem possuído por uma legião de espíritos impuros. É interessante observar que esse homem sai de um cemitério para ir ao encontro do Senhor. Ele morava no meio dos túmulos, nos diz o evangelista. Dia e noite vagava entre os túmulos e montes, gritando e ferindo-se. É evidente que toda essa descrição tem um valor simbólico profundo. Quantas pessoas não vivem na região dos mortos? Quantas pessoas não habitam no vale da sombra da morte? Esse homem estava morando em meio aos túmulos e feria-se, dia e noite vagava e feria-se. Quantas situações existenciais não podem ser encaixadas nesta descrição simbolicamente trazida pelo evangelista Marcos na situação deste homem específico de Gadara ou de Gerasa. É interessante observar também o que o homem responde a Jesus quando Jesus vai ao seu encontro. O homem endemoniado pergunta: "Que tens a ver comigo?" Quantos de nós não já ouvimos essa pergunta quando, desejando ajudar alguém que está ou que esteja numa situação tão difícil, recebemos em resposta esse questionamento: "Que tens a ver comigo? Não me atormentes." A palavra de Deus, sem dúvida, incomoda. A palavra de Deus, sem dúvida, é afiada como uma espada de 2 gumes e nos impele a atitudes concretas. Por isso, quando questionados, alguns nos respondem como esse homem: "Que tens a ver comigo? Não me atormentes." É interessante também observar o ardil dos demônios. "Manda-nos para os porcos." Nós sabemos o que eles queriam com isso. Os porcos então se precipitam no abismo e aquele povo se revolta contra a atitude de Jesus. Mas Jesus também sabia o que os demônios pretendiam indo para aquela vara de porcos, para aquela manada. E por que Jesus permitiu? Os porcos, como nós sabemos, eram tidos na cultura judaica como animais impuros. Eles não deveriam servir como alimento. O homem, o ser humano, não deveria se alimentar daquilo. Como isso é simbólico. Neste evangelho, os porcos são o símbolo de algo proibido a nós e que nós não deveríamos ter na nossa vida, na nossa casa, na nossa intimidade, na nossa existência. É por isso que Jesus permite que os demônios vão até aqueles porcos. 2.000 porcos jogam-se no precipício. O povo da cidade vai ver, as testemunhas explicam tudo o que aconteceu. Falam da libertação do homem e falam do que aconteceu com os porcos. E o que aquelas pessoas pedem? Elas pedem que Jesus vá embora. O que significa essas pessoas? Elas simbolizam todos aqueles que preferem a sua manada de porcos, preferem os seus pecados de estimação, preferem as suas situações de morte e não de vida. Preferem tudo isso a Cristo e não se importam com o bem do próximo. O homem endemoniado está sentado, vestido, a sua dignidade está recuperada, com juízo perfeito. E, apesar de tudo isso, eles preferem as suas estruturas antigas, as suas estruturas de morte. Enquanto Jesus volta para a barca, o homem pede para que ele o deixe ficar com ele.
Senhor, deixa-me ficar convosco, mas Jesus não permite. Jesus manda aquele homem ir para casa, para junto dos seus, para anunciar-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Em primeiro lugar, nem todos têm a vocação para uma vida consagrada, mas todos, sim, têm a vocação para serem missionários. E o que, no final de contas, tudo isso tem a ver com a nossa vida? Alguns ambientes, como esse de Gadara ou Gerasa, estão tão dominados pelo pecado, pelo mal, por estruturas de morte e escravidão, que não tem como a barca de Jesus, a igreja e os seus ocupantes ficarem lá. É exatamente nesses ambientes que o Senhor precisa que cada cristão batizado exerça o seu munus missionário, o seu discipulado junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia por ti. Nesses ambientes, mais do que em quaisquer outros, Jesus precisa de nós, precisa de cada cristão. Que cada pessoa seja, nesses ambientes dominados pelo mal, seja luz do mundo e sal da terra. Além disso, nós podemos ver que não há caso perdido. Esse homem de Gerasa mostra que para Deus não há caso perdido. E também nos mostra como a conversão de uma única pessoa valeu a viagem de Jesus a essa cidade. Até porque bastaram 12 para fundar a igreja. Nós não sabemos o que a conversão de uma única pessoa pode fazer por nós. Então, empenhemo-nos, sejamos todos missionários, anunciemos as maravilhas de Deus, as suas misericórdias em todos os ambientes em que estivermos. Que a Virgem Maria, nossa mãe, estrela da evangelização, nos ajude. Amém.